A aula hoje a gente vai ver sobre o diagrama de comando do circuito estrela-triângulo, tá? Há um tempo eu coloquei o diagrama de força e interrompi minhas atividades no YouTube, mas acredito que agora eu volte direto. Então, queria pedir para vocês para deixarem ideias nos comentários sobre assuntos para as próximas videoaulas, que eu vou tentar atender aos pedidos de vocês com relação aos assuntos, tá joia? Então, para quem não viu a teleaula anterior a essa, ela mostra como que a gente raciocina para desenvolver o diagrama de força de um circuito estrela-triângulo. Então, eu transpus ele para cá, tá? Do mesmo jeitinho que tá na aula anterior. É o disjuntor motor e 3 contatores. Sendo que, para a partida estrela, a gente está utilizando K1 e K2. E para a partida triângulo, a gente está utilizando K1 e K3. Então, se a gente utiliza K1 e K2 no estrela, daí um tempo, quando a gente passar esse circuito para triângulo, a gente utiliza K1 e K2, o que a gente já percebe por aqui? Que tanto na partida, que é em estrela, quanto no funcionamento, que é em triângulo, a gente utiliza o K1 para as duas. Qual que vai ser a alteração que a gente vai fazer para transformar esse diagrama de estrela para triângulo? A gente vai ter que tirar o contator K2 e no lugar dele colocar o contator K3. Então é isso que o nosso comando vai ter que mostrar. Ele vai ter que mostrar uma sequência em que entre K1 e K2, o K1 ele fica o tempo inteiro que o circuito estiver funcionando e o K2 só funciona durante os 15 segundos de estrela. Contados esses 15 segundos, eu tenho que tirar o K2 e botar o K3 no lugar. Então é isso que a gente vai desenvolver o raciocínio agora. Então por onde que a gente vai começar? Primeira parte no diagrama de comando, a gente coloca as proteções nesse diagrama. Tomando como base aqui o força que a gente já tem, o que a gente tem de proteção aqui? A gente tem um disjuntor motor, tá? E a gente já viu no outro vídeo anterior de motor da Lander como que a gente usa a proteção do disjuntor motor. Então a primeira coisa para o comando, o que eu vou fazer? Eu vou puxar duas fases. Quais duas? Qualquer duas. Aqui eu tenho R, S e T. Eu escolho qualquer duas delas, então, por exemplo, R e S, e trabalho em cima dessas duas. Por que eu estou utilizando duas fases? Porque eu estou supondo que as bobinas dos meus contadores sejam para 220 volts bifásico, ok? Então, se eu estivesse trabalhando com contador para 127 volts, eu puxaria uma fase e um neutro. Então, aqui supondo que sejam para 220 os contadores, lâmpadas, o que eu for utilizar, daí eu vou trabalhar com duas fases. O que eu coloco aqui? Primeira coisa, um disjuntor. Aqui já usei DJ1, vou usar DJ2. Então, um disjuntor bifásico para proteger essas duas fases para mim. Vou levar essa primeira fase lá embaixo e vou trazer essa segunda fase aqui em cima. Primeira proteção que eu tenho, utilizo aqui o disjuntor motor, tá? Então, como a gente já viu no diagrama da Lander, quem tiver com dúvida, olha lá. A proteção do meu DJ1 no circuito de comando vai ser um contato aberto. Então, por isso, um contato 13, 14. Por que um contato aberto? Porque na hora que eu apertar esse disjuntor aqui e botar ele para funcionar, esse contato aqui fecha. Daí eu coloco meu circuito de comando em funcionamento também. Caso esse disjuntor desarme por sobrecarga, por exemplo, isso daqui abre e protege todo o meu circuito de comando, consequentemente protegendo o meu motor. Saindo disso, vou botar uma B0. Então, uma botoeira desliga, sempre fechada, por isso 1 e 2. Se eu precisar, em algum momento, desligar esse circuito, aperto o B0, a botoeira abre e todo o circuito também para de funcionar. Então, quando eu apertar o B1, então vou colocar aqui a botoeira liga, B1 aberto, por isso 3 e 4. O que vai ter que acontecer? Para eu apertar B1, vai entrar em funcionamento o meu circuito estrela.
Para funcionar a estrela, quais os contatores que tem que entrar? Tem que entrar K1 e tem que entrar K2. Então, vou colocar eles aqui embaixo, ó. Tem que entrar o K2, que vai funcionar temporariamente, e tem que entrar o K1, que vai funcionar o tempo inteiro que esse motor estiver ligado. Ele vai funcionar tanto para estrela quanto para triângulo, tá? O que eu tenho que pensar agora? Primeira coisa, apertei B1, vou ligar K2 e K1. O K2 vai ficar ligado o tempo inteiro? Não, só durante 15 segundos. Então, o funcionamento desse K2, eu vou ter que interligá-lo a um temporizador, que eu vou chamar aqui de KT1. Esse temporizador, ele vai contar para mim um tempo aproximado de 15 segundos. Então, eu vou apertar B1, vai entrar o estrela. Quem que é o estrela? K1 e K2. Vai entrar K1 e K2. Daí um tempo, 15 segundos, o que vai acontecer? Ele vai mudar para triângulo. Quando ele mudar para triângulo, o K1 vai continuar, o K2 vai sair, e quem que vai entrar no lugar do K2? O K3. Então, esse temporizador vai ser para tirar o meu K2 de funcionamento, tá? O contato do temporizador, ele funciona da seguinte forma. KT1. Ele tem uma entrada comum, que é o 15, e ele tem duas saídas, o 16 e o 18. Enquanto o temporizador está contando o tempo, ele fica fechado em 15:16 e aberto em 15:18. Quando ele contar esse tempo pré-determinado de aproximadamente 15 segundos nesse caso, essa chave ela sai daqui do 15:16 e pula para o 15:18. Então o meu contato fica aberto em 15:16 e fechado em 15:18. Então, qual que é o contato que eu vou ter que utilizar aqui logo em cima de K2? Eu vou ter que utilizar o contato fechado do temporizador 15:16. Por quê? Ele vai me deixar esse K2 ligado enquanto estiver contando os 15 segundos. Quando der os 15 segundos, ele abre 15:16. Quando ele abrir o 15:16, ele tira o K2 de funcionamento. E é o que eu preciso para entrar em triângulo. Continuando o raciocínio. Então, eu vou ter uma entrada de K2, KT1 e K1. É ao mesmo tempo essa entrada? Não, não é. Olha aqui no diagrama de força. O K1 manda fase em 1, 2, 3. O K2, ele fecha um curto em 4, 5 e 6. Esse tipo de motor, ele não pode receber as fases no 1, 2, 3 antes do curto, tá? Então, para dar essa proteção, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai fechar o K2 primeiro, ou seja, botar o curto primeiro, para só depois a gente deixar o K1 entrar e evitar alguma falha que possa acontecer nesse motor. Então, o meu K1, eu vou criar uma condição para o meu K1 entrar. O meu K1 só vai entrar se o K2 acionar. Então, eu aperto aqui, vou ligar K2, depois eu vou montar essa parte de baixo, que eu vou ver se eu preciso de mais alguma coisa ainda aqui. Então, apertei B1, entra K2, começa a contar o tempo. Se entra K2, fecha esse contato aberto de K2, que eu vou chamar de 13, 14. Se ele entrar, eu coloco o K1 em funcionamento. Então, o K1 só entra se o K2 já estiver fechado, certo? Atenção aqui, ó. É um botão pulsador. Se é um botão pulsador, eu tenho que criar aqui um selo. Quem que vai ser ligado primeiro nesse esquema? Vai ser ligado primeiro K2. Então, o meu selo aqui tem que ser de K2. K2. Se eu já usei um K2 aberto aqui, 13 e 14, eu vou ter que usar o segundo K2 aberto, 23 e 24. Vamos imaginar aqui então, de novo, para a gente não perder o raciocínio do circuito. Imagina que isso daqui esteja fechado, tá? Que KT1 e K2 sejam energizados também. Apertei B1, energizo K2, fechei o curto.
Energizo o temporizador, comecei a contar o tempo. Se K2 fechou, ele sela B1 e ele coloca K1 em funcionamento. Então, se eu tenho K1 e K2 em funcionamento, esse motor, nesse instante, está ligado em estrela. E está contando um tempo de 15 segundos. Contando esse tempo de 15 segundos, ele ainda está fechado aqui no 15:16, certo? Depois que contou esse tempo de 15 segundos, o que acontece com 15:16? Abre. Quando ele abre, ele tira o K2 de funcionamento. Então, é o meu próximo passo, tirar K2. E depois que eu tirar o K2, o que eu tenho que fazer? Colocar o K3 no lugar. Então, vocês concordam que K2 e K3 não vão funcionar ao mesmo tempo? Se eles não funcionam ao mesmo tempo, eu tenho que botar aqui uma proteção. O mesmo que a gente usou em Dalander, que a gente chamou de intertravamento, certo? Então, K2 não pode funcionar junto com K3. Então, contato de K3. Porque quando o K3 entrar aqui depois, esse contato abre e o K2 não vai estar em funcionamento, tá? É uma proteção, porque se esse contato aqui, ó, se ele colar, né, se ele der algum problema, o K3 já me protege, certo? Então, eu já coloco aqui a alimentação do KT1. É um contato fechado de K3, então eu vou chamá-lo de... a terminação dele tem que ser em 1 e 2, e se ele é o primeiro, vou chamá-lo de 11 e 12. Próximo passo que eu tenho que pensar. O meu K2 vai sair de funcionamento. Se o meu K2 vai sair de funcionamento, na hora que ele sair eu vou perder esse selo aqui, não vou? Então, eu tenho que criar um novo selo do contator que vai permanecer ligado o tempo inteiro. Quem vai permanecer o tempo inteiro? K1. Crie um selo de K1 aqui. Já utilizei algum contato de K1? Ainda não. Então, vou chamá-lo de 13 e 14, o primeiro contato aberto do contator. Posso pegar ele aqui embaixo? Não posso, porque segue aqui a corrente, o que vai acontecer? Disjuntor está fechado, botoeira fechada, vai passar pelo selo, aqui vai estar aberto, porque é uma botoeira que volta à posição inicial. Aqui vai estar aberto, porque o K2 está fora. Se eu mando essa alimentação aqui embaixo, para ela chegar em K1 e manter o K1 funcionando, ela não vai passar por aqui, porque o meu K2 também vai estar fora. Então, eu vou pegá-la depois desse contato de K2. Então, vou ligar aqui, ok? E, seguindo meu raciocínio, saindo do K2, eu preciso que entre o terceiro contator, que é K3. Ok. Para K3 entrar, o que tem que acontecer? O meu K1 tem que estar em funcionamento, porque é os dois que funcionam juntos, não é? Então, eu coloco um contato aberto de K1 aqui. Já utilizei 13 e 14, então agora eu vou chamar de 23 e 24. Quando o K1 entra, aqui fecha e coloco o K3. E qual que é a outra condição para o K3 funcionar? Ele não pode funcionar junto de K2. Então, se é um não pode, eu vou utilizar um contato fechado de K2. Então, já utilizei 13 e 14, o primeiro, já utilizei o segundo, vou utilizar o terceiro contato de K2 e se ele é fechado, vai terminar em 1 e 2. Pronto, o meu circuito de comando já está pronto. Vamos fazer o teste agora para a gente ver se esse circuito está em funcionamento. Vim, apertei o disjuntor motor. Se eu aperto o disjuntor motor, esse contato que é aberto, fecha. Então tá passando. Ah, desculpa, a primeira coisa é acionar esse disjuntor aqui, né? Primeiro a gente tem que acionar o disjuntor de comando. Então tá vindo fase R, tá passando pelo disjuntor motor, tá passando pelo B0 e tá chegando fase R até aqui. Aqui tá fechado, tá chegando fase R aqui. O que eu faço? Aperto o B1. Quando eu aperto o B1, fecha a botoeira, eu vou energizar K2. Se eu energizo K2, fecho o selo, então eu posso soltar a botoeira, porque a fase está passando por aqui. Fecha esse contato. Quando fecha esse contato, ele coloca em funcionamento K1. Então, nesse instante, está funcionando K2 e K1, mais o temporizador que está ligado junto, KT1. E o temporizador começou a contar o tempo. Ele conta de 0 a 15 segundos.
Então, nesse instante que tá K2 e K1, meu circuito está funcionando em estrela, até contar os 15 segundos. Quando contou os 15 segundos, o que acontece com esse 15 e 16 que é fechado? Ele é contato de temporizador. Deu o tempo, ele abre. Se ele abriu, eu tiro K2 de funcionamento. Tirei K2 de funcionamento, esse selo abre, esse contato abre, só que quando entrou K1, esse daqui já havia fechado. Ó. Então, o meu K1, ele permanece em funcionamento. Se o meu K2 saiu, esse contato aqui voltou à posição original. Qual que é a posição original? Fechado. Se o K1 está dentro, o que acontece com esse contato? Fecha. Se esse volta à posição original de fechado e esse que era aberto fecha, o que acontece com o meu K3? Energiza. Então aqui eu tenho funcionamento de K1 e K3. K1 e K3 eu tenho funcionamento desse motor em triângulo. Quando que eu vou parar esse funcionamento? Na hora que eu vier aqui no B0, aperto o B0, esse contato que é fechado abre e eu tiro todo mundo de funcionamento.